Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro de 2016, o Turno do Tempo do Jornal Rebate tem a honra de visitar em sua residência uma das figuras mais importantes da vida jurídica e ferroviária de Macaé, consequentemente o meu mestre, Valdir Tavares, de quem eu devo os últimos 10 anos da minha vida e conhecimentos em teoria. Eu gostaria de, ao abrir a entrevista com o Valdir, já fiz entrevista com o Vinícius, fiz com o advogado William Miranda Cooper, fiz com o médico Humberto Assunção, fiz com mais algumas pessoas e filmei a cidade toda, as ocupações de terra de algumas pessoas que estão lá de Macaé. E hoje eu queria conversar com o Valdir para que ele desse a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai abordar com relação ao atual movimento político, ideológico e financeiro do Brasil. Valdir, você que já passou por todas as décadas que se pode imaginar de conhecimento, de prática, de teoria revolucionária, como autêntico comunista que você é, entendeu? Respeitado por toda a comunidade de esquerda do Brasil. Como você vê essa transformação que se diz ocorrer no Brasil nesse atual sistema político que governa o nosso país? Houve a pergunta de Maria, por favor. O que você está achando, que eu acho disso, em poucas palavras, dessa situação que hoje está atuando no Brasil, nessas últimas décadas? Eu acho o seguinte, que isso aí está numa condição de extinção desse costume, vamos dizer assim, que eles gostam, né? De botar assim, mas para um outro que será fatalmente melhor. Um outro estágio. Um outro estágio e outra coisa. Porque esse aí nós podíamos dizer que ele saiu da escola de Mileto, na Grécia, na terra da Grécia, já a Mileto de Tales, né? A terra de Tales, numa condição que a filosofia veio varrendo até a finalidade de modificação, né? Do sistema, um trabalho e até em Berlim. Chegou em Berlim. Dali até Berlim. Nessa tirada de subida para isso, houve várias modificações. E essa aí vai haver também, porque ela é uma condição de luta de classes. Que vai se afinando e vai se afinando. E vai chegando Cada etapa da filosofia vai mostrando que terá que ser assim. Que na sua opinião, você concorda comigo, nós estaremos numa fase agora, depois dessas transformações todas que vieram da Grécia, nós estamos chegando numa agonia, num capitalismo está em agonia. E esta agonia está atingindo, infelizmente, a classe mais desprivilegiada, que é a classe operária, e os trabalhadores, professores, estudantes, porque não participaram dessa transformação como mandante, e sim como participante. Então, essa situação que nós estamos vivendo aqui agora, na sua opinião, faz parte de uma agonia, de um sistema que está prestes a... Agora, com isso aí, Valdir, você que sabe que isso tudo talvez nós não possamos nem ver isso acontecer, mas sabemos que a luta é prolongada e é longa, a gente sabe que esta corrupção, Valdir, que campeia em todos os setores da vida pública do Brasil, principalmente onde nós moramos em Macaé, onde a gente consegue ver diariamente as
as pessoas se enriquecendo com desvio de dinheiro, essas lutas da Petrobras, que já vem antes e depois, isso tudo você acha que já faz parte dessa agonia do capitalismo? A agonia já faz parte profundamente, né? Profundamente disso. Ela tem um papel de segurar esse sistema, de ficar com o sistema velho, né? A própria corrupção. E que vai recair tremendamente de uma corrupção maléfica em cima da classe operária. Porque aí é uma luta de classe. Marx já dizia, todo o movimento de política na vida do homem que começou com ele fez nesse sentido, sempre a luta de classe nessas etapas todas. Então, Valdir, vamos tentar explicar, porque às vezes os leitores, os ouvintes em torno do tempo, talvez não entendam. Nesse caso, então, o oportunismo, por exemplo, e o revisionismo que houve durante uma época na luta de classe do operariado mundial, essa luta de classe, essa conciliação de classe que a gente sente que no Brasil, principalmente no Brasil, ela está clara e evidente, com alguns partidos que se dizem de esquerda, todos conciliados no poder central dessa democracia que está aí como se fosse uma democracia dos trabalhadores. A gente sabe que isso é mentira. Eu participei da política, de alguns partidos e tal. Você acha que isso aí, quem está hoje participando desse tipo de política, desse tipo de conciliação, está atraindo a classe operária, na minha opinião, está atraindo a classe operária, sendo que as pessoas dizendo-se de esquerda e participando dessa transformação, que não é transformação, é uma mudança de rótulo de uma só divisa, isso não existe. Então você que está no alto dos seus 85 anos, você sente que isso aí não é a hora de ninguém participar, ou era a hora de ficar esperando a oportunidade, ou era a hora de tomar uma tomada mais avançada? Não significa hora, porque é uma condição que ela vai cair na questão de liquidar com a classe hoje opressora, dominante, opressora, para outra nova, né? Isso aí é uma questão de tempo. Eu não podemos dizer que será tal tempo, né? Essa agonia que acabou estourando no final desse século agora, né? Caindo a União Soviética, por exemplo, 40 anos de socialismo científico, não foi capaz de segurar esse ataque cerrado da classe dominante, né? que tem esse tentáculo dela em cima da exclusão, de escravatura, de tudo. Essas etapas todas. A Idade Média. A União Soviética não soube segurar e foi, o que nós podemos dizer, foi revisionismo, né? De escola, a turma todinha lá, né? Então, agora, o Valdir, e a China, por exemplo? O presidente Mao, por exemplo, ele conseguiu botar a China no caminho, iluminado, dos saltos e tal. Você acha que isso, a gente pode ainda voltar a ter isso no mundo? Essa beleza? Enquanto a cinegrafista filma, vamos dizer assim, a sala maravilhosa, onde meu mestre Valdir, que eu posso considerar meu mestre, me colocou algumas ideias que hoje já desenvolvidas, me considero um discípulo dele e do presidente Mao Tse-tung. O que você me diz dessa possibilidade da China voltar a lutar? Porque covardemente, ou com medo, os chineses de hoje não tiraram nem as estátuas do presidente Mao da China. Há uma maneira ali de estipar isso aí, né? Mas já começou muito. E vai ter agora para dia 14 de setembro, nós já fomos convidados, você é convidado, ela é convidada, para a gente ir na redação do jornal, A Nova Democracia. Sim. Aí, levantando assim, os 50 anos da Revolução Chinesa.
comandada pelo Mao Tse Tung. E a nova garotada nova de chinesa que foi aí, que já se levantaram contra isso e será mais rápido do que nós pensamos. Quer dizer que nós não podemos, talvez até não ver, mas vamos ver o início da nova China, da renovação. Já se viu isso. É porque não... Pegar o jornal Nova Democracia, dar uma olhada, ver a garotada que já passou disso e está trabalhando politicamente e ideologicamente no que o mestre Mao Tse Tung dizia, botava, colocava como condição de limpar mesmo essa sujeira capitalista. Não? Isso aí. Praça Clarice de Guilherme. Da esquina do meio? Frente ali. Da esquina do meio? Ali. Entre o Dr. Bueno. Tá. Valdir. Bueno e Sacramento. Você, estávamos conversando antes da cinegrafista voltar a filmar, nasceu em Macaé. Você nasceu ali na esquina da Rua do Meio, Rua Dr. Bueno, com a Praça de Melo. Eu também nasci ali. Então a gente não se conhecia assim, naquela época eu estou com uma idade menos que você, 10 anos menos que você, mais ou menos, estou com 77, você está com 80 aí? 86, 9 anos. Você já era grandinho quando eu comecei a caminhar, engatinhar pelaquela rua até chegar na praça. Você viu a transformação toda de Macaé de 64, 45, 56, as mentiras das intentonas, as pessoas que serem banidas dos empregos, outros voltarem para o trabalho, as verdadeiras cabeças revolucionárias nascidas e depois modificadas nessa época, uns que não eram, foram sendo e caminhando, como eu, por exemplo, foi sido um companheiro seu, com muita honra. Você me diz o que você acha dessa situação de Macaé, por exemplo, a atual política de Macaé, no que está aí. Você sente o quê? Para não ter que mais perguntar a você mais sobre esse assunto, incluindo o trem, que fizeram uma transação de trem, me fala um pouquinho sobre isso, Walter. O que você diz? Você como macaense, você não é eleitor, nem eu sou, mas como que vendo essa situação que está rolando aí? É uma pergunta pessoal, né? É pessoal, nada a ver com a ideologia. Eu dei conta, eu sempre achei, eu dei sempre contra a exploração, né? Então na escola a gente já tinha contra a escravidão. Até hoje eu tenho horror dos senhores de escravos. Senhores de escravos, está entendendo? Sim. A chibata. Dos nossos irmãos negros que tem dado uma série
de demonstrações, que são caras igual nós, igual a gente. De guerra mesmo? São gente não tem esse negócio de cara era preto, era negro de valor. Na minha vida de trabalho, eu fui ajudar meu pai a trabalhar na Leopoldina? Na rede, não era rede, era Leopoldina mesmo, né? Ali eu trabalhava no escritório que ele tinha muita dificuldade de escrever, eu tinha 16 anos então. Você pequenininho, né, Rômulo? Você pequenininho, 16 anos? 16 anos. E numa desses trabalhos, que quando chegando na residência, segunda residência, da Leopoldina, eu estava tudo cercado de policial, de polícia de exército, aquela coisa toda. Eu perguntei, papai, o que é isso aí? Ele falou assim, é greve. Nós estamos em greve aí e eles mandam aí para prender os caras que ficam fazendo greve aí. Aí estão atrapalhando a coisa, não tinha noção da coisa. Eu repudiei aquilo, achei chato dessa aquilo. Eu falei, então pega, o cara está trabalhando, vai preso ainda. Negócio sério, né? Aí, mas dali para me tornar um elemento engajado no trabalho nessa Leopoldina, eu fui eu fui primeiro limpador, que eles chamavam, né? Para limpar a máquina, aquele negócio. E dali a guarda-freio. Na Leopoldina, dos ingleses ainda? Dos ingleses. Ah, dos ingleses. A vinda dos ingleses, você queria que eu mostrasse o livro dele, porque os ingleses já estavam cheios de explorar a Índia de uma maneira brutal, com aquela rainha. Na Índia ali, aquelas coisas todas. Dali, eles faziam essa coisa assim e se estendeu para Portugal e vieram até aqui. No Brasil, abriram essa de ferro e montou uma coisa espetacular, que eles eram danados disso para fazer isso ali, né? Aquele morro lá em cima, a gente dizia que era o Morro do Engenheiro. Morro do Engenheiro. Que era um engenheiro. Da Imbitiba. Da Imbitiba, que dominava todo o morro. Tinha um Rodrigo ali, a queda do Rodrigo. Exatamente, tudo ali. Ali tinha o seu Moraes, que era o chefe da oficina. Sim. O chefe da oficina do pessoal que trabalhava dentro da oficina mesmo, ali do lado esquerdo, uma série de casas que eles fizeram. Casinha, para você me lembrar, ela pequenininha, tudo igualzinho. O cara ficava um freio mesmo ali dentro. Igual uma fazenda, casa igual. Lá em cima, João Ramos, pai de Carlinhos Ramos, de Zé, do Cartório, né, que estava no Cartório, essa turma de Joãozinho. Mas antiga, né? Ele era mestre de obras, para fazer os pontilhões, os lugares que não dava para passar trem, a lugar toda, né? E meu pai era mestre de linhas, quer dizer, da via férrea, né? Vindo aqui, não, ali precisa de pegar um aqui, puxa ali, aquele negócio ali, e ver aquele, para não haver descarregamento, aquela coisa toda, né? E então eles dominaram de uma maneira tremenda, sabe? Por quê? Fizeram a escola. Para 7 anos o cara já ia para lá, porque os velhos iam morrendo e eles iam fazer, sabe? Era um tremendo carnaval daquele. Aí o Liceu Operário, que mais tarde, que não era, o nome não era da escola, não era essa. O Ministro Salvador, está passando um avião aí. Essa escola que você fala, era a escola Bruno Novo? Não, no meu tempo de Senai era Bruno Novo. Não. Ela, professora sua, foi... Era Liceu Operário. Liceu Operário, né? Mas tinha uma filha do mestre de obra. Foi professora lá, disse que o cara era colégio 191, uma coisa assim. E dessa escola aprendia a profissão também? Não. Só colégio mesmo? Colégio mesmo, só para aprender a ler, escrever, aquele negócio assim, né? Então morava todo mundo ali perto, os chefes todos
Todos moravam ali perto. Eu me lembro desse correio de casa atrás da oficina. Atrás. Ia ser quase na Praia Capista. Até na Centão da condição de ação, a turma mais daqui trabalhava dentro da esquerda. E à direita, a turma de locomotiva, de movimento, né? Tudo dentro como se fosse uma fazenda. Mas aí, como é que os caras iam comer? Eles montaram um refeitório. Um grande, cheio de comida. Então eles descontavam aquilo tudo. Na folha de pagamento, o valorite. Aí vinha o Elerite às vezes vinha, na maioria das vezes. Não vinha nada. Não vinha nada. Que isso, eu peguei esse tempo também, mas eu depois. O trem parava, vinha ali, chamava, faltava um dia, perdia 3. Então aí, como eu disse que eu estava nessa saída ali, né? Eu, aos 7 anos, você sentiu, eu tinha que ir para lá. Você começou a sentir a necessidade do engajamento da luta de classe quando você viu, com 16 anos, o seu pai ali, entendeu? A turma toda suja de graxa, todo mundo. E em greve, né, você? O lugar que eles trabalhavam, o local que eles trabalhavam lá dentro, tudo chão batido, o vento, aquele vento grande que entra por lá da praia. Isso. Lá você saiu. Porque o Valdir Quaresma, que foi colega seu, foi meu amigo na época, ele foi até vereador, ele me contava detalhes que não tinha banheiro, era tudo uma vala, e as pessoas faziam detectar. Saía ali. Lá embaixo, naquela prainha que tinha o nome do Praia do Cavalo. Ali que saiu o detrito. Quer dizer que fazia como se fosse uma vala. Então, isso os ingleses estourando, né? Estourando, pagamento ruim. Então, quando começaram essas greves, você lembra do ano mais ou menos de uma greve dessa que começou já a classe operária se organizar? Em Macaé, por exemplo? Eu vendo a greve, né? Eu não participando, porque eu era menino, não sabia para que a greve, por que a greve. Mas nessas greves todas, tinha. Eu posso me estender por elementos também. Pode, à vontade. Nessas greves, já havia uma associação fundada por Sarney, foi um grande líder ferroviário. Sarney em Macaé? Não, ele era de Niterói. Sim. Mas ele era ele rodando, e a turma em cima dele para apanhar ele. Pra pegar ele, né? Ele já se disfarçando. Escorregava igual Moreia, né? Tá entendendo? Sim. Aí... Fazendo isso aí. Então, eu já ia retrasando aí. Aí eu entrei para essa escola. Mas eu sempre fui um cara muito ruim de estudar, sabe? Naquele tempo, né? Acho que deixei para depois agora. Pode ver, você estudar, tá certo. Eu segurei assim, uma cerca de madeira que tinha, para ninguém me levar lá para dentro coisa para estudar. Você não queria, né? Então tem que ficar laçado, né? Na Calmeirinda, Marcos, era professora. Na coisa na área dessas... Educação. Igreja. Católica, eu sei. Católica, um negócio tremendo, né? Você tinha que você não queria ir para o colégio e pegaram você quase a laço, né, mano? Eu ia lá, aí comecei ali, eu fiz até a terceira série, primária. Terceira série, depois vim cá para fora, né? Foi quando eles já estavam, os ingleses já estavam mesmo tombando, assim, já... Caindo os ingleses, né? Saindo já muita gente, né? Aquela coisa ali. Mas eles continuavam, né, com mulher perdida, só massacrando em cima, né? Sim. E foi até a chegada do Senai. Eu digo mais antes do Senai, de um Sarney, por exemplo. Sarney, ele dirigia essa greve toda na clandestinidade. E vinha na clandestinidade. Ele já era do Partido Comunista, você acha? Não? Ele já era comunista, já. Então você pegou esse início de Macarimil, que deve ser de 1940. Não. Ali era 50 já, não, 49. O Sarney, aí começou aí. Mas ele vinha arranjando dinheiro para pegar a turma que foi para a rua. Já tinha ele e mais 6 para ir para a rua. Ele, a empresa dizia que ele era o culpado e o fomentador de greve. Culpado do prejuízo, aquela palhaçada, né? E aí
prenderam ele e quiseram saber se ele que tirou a linha porque tiraram lá um pedaço da linha em Niterói. Tiraram? Esse foi ele e não sei quem, então, vários caras com ele, né? Aí ele falou, não, tiramos sim, sabe? Não tiramos, eu vou botar assim no plural. No plural não posso botar a foto aqui. Eu tirei. Aí os caras assim, não, você não podia tirar aquilo sozinho. Aquele cessado, aquele trilho de ferro. ferro. Quem lá te ajudou? Não ajudou não, ajudou, sabe? Sim. Não ajudou não. Fui eu sozinho, já estou dizendo a vocês, eu tenho muita prática disso. Segurou a parada sozinho. Era um cara incrível. É. Sabe? Um cara incrível. Segurou essa guerra. Então dali foi esvaziando ali a Imbitiba, né? A Imbitiba. Hoje eu não consigo dizer que eu fui na praia, eu digo que fui na Imbitiba. As pessoas falam sempre isso, né? Foi na Imbitiba. Ali foi aparecendo a resistência. As novas lideranças, né? Liderança, que era quase Quaraci, que veio ser também. O Custódio. Custódio. Não, era assim o seu. Quaraci, quer dizer, para Correia? Quaraci. Não, esse Correia não. Era Quaraci, esse cara. Bem, mas aí eu estava falando de mim mesmo, né? Não, você estava falando da sua entrada. A minha? Da sua entrada no seu ingresso visual, numa coisa que você viu, uma greve, depois você entrou na Estrada de Ferro, já com quantos anos mais ou menos, para me situar? 21 anos. 21 anos, então você já tinha há 21 anos, você lembra qual era o ano que você entrou mais ou menos? O ano que você entrou, se foi em 1938? O final do ano foi no setembro, novembro. De que ano? Final do ano 51, para 52. Então, quando eu estava no Senai, em 53, 54, 55, você já estava trabalhando na rede ali? Na rede não, na Leopoldina. Depois a rede foi, né? Mas aí começamos a conhecer os companheiros, né? Valdir, enquanto a cinegrafista nossa aqui, ela faz uma pausa daqui a pouco, deve faltar uns 2 minutos para terminar essa fase da gravação, eu quero falar com você, faltam 3 minutos, eu quero falar com você sobre a participação do companheiro que foi para a China, que você talvez fosse também na época. A foto dele está aqui, esse rapaz aqui. Esse aqui. Ângelo Afonso, membro do Comitê Central do PCdoB, membro da Comissão Militar das Forças Guerrilheiras do Araguaia. Esse menino aqui, Valdir, ele foi para a China. Você tinha escolhido para ir também para a China nessa época. Não, ninguém escolhia nada. Não escolhia. E ele não era para a China, era para Cuba. Para Cuba. Então, um minutinho, Ângela Guerreira. Ele foi para Cuba, esse menino aqui, Valdir ia também. Você não foi? Porque eu tinha 11 escolhidos, por exemplo, e Fidel Castro mandava um avião aqui para dizer que ia a uma festa em Cuba. Mas essa festa era de Araque, era para levar os guerreiros. Ele voltou e formou-se no Araguaia. Então, ela vai dar uma pausa para terminar esse assunto aqui e te conversa com mais outros detalhes, porque a altura do tempo, Valdir, é uma coisa que eu quero fazer, é o último trabalho meu como jornalista. E o tempo todo que eu trabalhei em jornal, quase 60 anos, né? Então, esse é o meu último trabalho.